programa Repercutindo de hoje recebe a visita do deputado estadual Fábio Osterman, do Partido Novo, e também do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador João Paulo Beckenbrock. Desde já agradeço pela presença e vamos iniciar essa conversa falando um pouquinho da situação, né? Falar um pouquinho de projetos, iniciativas do deputado, né? Fazendo um trabalho aí à frente junto à Assembleia, que a gente pode destacar de principais projetos que estão em pauta agora. Temos bastante reformas também, se fala bastante desse tema. O que a gente pode destacar, Fábio? Pois é, Fábio, um prazer estar aqui com vocês, com todo o público do Jornal da Repercussão, todo o pessoal aqui que acompanha o trabalho de vocês. Acabamos de passar agora pela Assembleia Legislativa em um período de reformas muito importantes para o futuro do nosso Estado. Obviamente geraram o seu grau de controvérsia, né? Afinal são reformas que mexem nos interesses e no futuro de muita gente, mas foram reformas necessárias que modernizaram o plano de carreira de servidores, que possibilitaram que a gente diminuísse o rombo da previdência pública do nosso Estado, que é um problema muito sério. Atualmente, 12 bilhões por ano são retirados do orçamento de áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, para simplesmente se pagar a aposentadoria, né? O nosso sistema é cronicamente deficitário e por isso se fez a reforma que acabou ficando pela metade, porque ainda falta a reforma da Previdência dos militares, mas obviamente a pauta da Assembleia não se limita a isso, né? Especificamente em relação ao meu mandato, eu estou liderando alguns esforços, como por exemplo a Subcomissão da Transparência, que está analisando a forma como os poderes públicos do nosso Estado se relacionam com o seu dever de transparência para com o público, né? Porque eu não sei se o espectador já teve a oportunidade de entrar no site de algum poder aí do próprio Legislativo, do Executivo, e tentar buscar informações sobre, por exemplo, agora a gente teve recentemente essa notícia de que conselheiros do TCE receberam aí até R$700 mil, que foi uma bolada imensa. E o pessoal tem dificuldades de acessar esses valores e fica com aquela impressão de que tem maracutaia, de que as coisas não são as claras. Então a gente está buscando propor medidas para melhorar isso. Especificamente também a Assembleia como um todo tem se dedicado ao combate de privilégios. Eu sou um dos deputados que fundaram recentemente agora a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que tem buscado atuar especificamente nesse fronte de analisar o que tem acontecido de errado em termos de privilégios abusivos estado afora, para a gente poder propor. Porque o problema do Rio Grande do Sul, efetivamente, não é a corrupção em si, mas sim a corrupção legalizada, que é o mau uso do dinheiro público para manter posições de poder e privilégios absolutamente imorais que se perpetuam por aí. Então, tem muito trabalho estar fora. Claro, e antes a gente entrar um pouco mais em relação a essa frente, também vou incluir na conversa, né, o vereador. Vereador, como é que tu analisa, né, esse detalhe que o Fábio trouxe, às vezes, dessa falta de informação mesmo, de pesquisar o site? Isso no poder público municipal também acontece, né, dos vereadores. Daqui a pouco existe talvez um pouco de desinteresse, talvez, de algumas pessoas de pesquisarem, de conhecerem um pouco do trabalho, ver o que está sendo debatido, né, seja na esfera municipal, estadual ou nacional, né? Qual é a tua avaliação, tua opinião em relação a isso? Primeiro, boa tarde, Fábio. Uma satisfação estar visitando aqui o Jornal Repercussão, aqueles que nos acompanham. Também a companhia do deputado Osterman aqui, que nos traz uma grande satisfação de nós estar juntos aqui conversando nessa tarde. Nós também, dentro da presidência, assumindo a presidência da Câmara, a gente tem realizado ou retomado um trabalho no mesmo sentido, de economia, um trabalho de proteger o recurso do cidadão e também essa questão da transparência, de informar o máximo possível. Eu acho que sim, talvez as pessoas, por um bom período, ficaram escondidas, não foram tanto para a fronte para saber o que se passava, talvez pela falta de interesse, sim. Mas acho que também não pode o poder público, né, dentro dos seus poderes, se aproveitar disso para esconder ou para criar algumas estruturas que possam maquiar a realidade dos fatos. Nós temos sim feito algumas mudanças dentro da Câmara de Vereadores para que a comunidade fique sabendo de tudo que está acontecendo, né? O primeiro grande exemplo, a grande mudança que nós estamos fazendo a partir de agora, início de março, pela primeira vez em Campo Bom, uma licitação vai ser transmitida ao vivo. Então o cidadão vai saber o que vai ser comprado, quem vai fazer a venda, os valores, tudo ao vivo transmitido pelo nosso site. Também nós estamos fazendo algumas adequações nesse site, para que o cidadão possa entrar e saber quanto o vereador, todos os servidores, quanto se gasta dentro da Câmara. Eu acho que é uma forma
da gente também levar para o cidadão, que é o pagador de impostos, de que forma está sendo usado o dinheiro que ele deixa lá todo início de ano, para que os poderes usem e que seja usado de uma maneira coerente, correta e eficaz. E dentro dessa linha, nessa questão desse interesse das pessoas pesquisarem, buscarem mais informação, acho que já até o deputado pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que já teve uma amostra muito grande na última eleição, né? Houve um movimento um pouco diferente. Como é que tu avalia esse cenário nosso, assim, político, nessa busca por informações, de se mobilizar, de participar, enfim, qual é a tua avaliação? Eu acho que tem duas grandes raízes para essa mudança que é clara para todo mundo, né? Em primeiro lugar, acho que realmente as pessoas passaram a se interessar mais pelos temas públicos, o que eu acho que é ótimo, é excelente que se interessem. Talvez, se eu fosse traçar um marco histórico no tempo, acho que talvez o ano de 2013, em meio àquelas manifestações, aquele período de contestação, acho que isso acordou muita gente para a política e para a necessidade de as pessoas que estão de fora da política entenderem que elas são parte fundamental da política, que elas não podem ficar simplesmente sem acompanhar, porque afinal é a nossa política, né? Isso foi justamente um período também que eu passei a me envolver mais efetivamente. Eu fui um dos fundadores do Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul. À época eu estava concluindo meu mestrado, estava mais na área acadêmica mesmo, mas percebi que era o momento de pessoas como nós ingressarem na política, né, João? E também acho que o advento das redes sociais, das tecnologias, que facilitaram muito que as pessoas tenham acesso rápido, barato, quase gratuito, né? Só, enfim, o tempo que a pessoa gasta ali, mas a facilidade em estar em contato com a população, com os seus mandatários também, facilita muito isso. Eu fiz uma campanha muito forte em redes sociais, o que me permitiu fazer uma campanha barata, também porque eu estava muito inserido em todas as redes. Quem quiser me encontrar aí, inclusive, eu estou em todas as redes, eu respondo pessoalmente boa parte das mensagens e dos comentários. Obviamente eu não consigo responder a todos, né? Mas acho que é importante ter essa proximidade e ter esse controle público efetivo da atuação política. Acho que isso é um caminho importante para a melhoria na qualidade de representação, e tenho certeza que a gente vai conseguir avançar muito com isso. Até porque a questão nas redes sociais não é algo muito... foi uma coisa mais recente, né? Foram 2 pleitos, daqui a pouco você me fala a memória, no qual foi permitido, né, o uso de propaganda, enfim, né, nas redes sociais, né? E a gente percebe que os políticos, as figuras públicas começaram a fazer uso bastante disso, né? E saber, então, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Bom, como é que você faz uso das redes sociais? Como é que tem sido esse trabalho? Como é que tu tem usado essa ferramenta para mostrar um pouco do teu trabalho também? Eu acredito que para as pessoas que estão entrando na política e são mais jovens, eles têm uma vantagem. Nós temos uma vantagem em relação àqueles políticos mais tradicionais, né? A gente é habituado, cresceu utilizando computador, utilizando telefone. Então, nós temos que aproveitar essa vantagem, assim como nós não sabemos fazer algumas práticas que podem, porventura, serem positivas eleitoralmente falando, essa é uma que a gente domina. Eu acho que nós, todas as redes sociais, né, as mais conhecidas, temos dentro do WhatsApp, por exemplo, um contato direto. Nós divulgamos nosso telefone e temos um contato direto com a comunidade, então conseguimos acolher as demandas, fazer os encaminhamentos corretos. A gente é tão conectado às redes que nesse momento tem 3 pessoas aqui atrás fazendo stories. Exatamente. Da nossa entrevista. Exatamente. E eu acho que isso também... Que vocês podem conferir nas nossas redes posteriormente. Exato. E eu acho que nós temos isso, e isso é eu acho que é o grande diferencial, porque nós estamos em contato permanente com os nossos eleitores. Já é parte do nosso né? mundo, né? É o nosso já é parte mundo. do nosso dia a dia. Se nós não estivéssemos na política, nós certamente faríamos esse tipo de prestação de contas, não publicamente, Isso mas a gente já estaria postando sobre temas públicos, sobre temas privados até, enfim, porque muitas demandas é a nossa começam vida. a surgir dali, né? Sim, e sim. cobranças ao mesmo tempo também, né? E eu particularmente, eu acho assim, o vereador, né? O vereador, ele está mais próximo da comunidade, então acaba sendo encontrado mais fácil na rua. Mas, por exemplo, chega o caso do deputado Fábio, ou um deputado federal, as redes sociais aproximaram também. Né? Trouxeram um deputado. Antigamente a gente olhava, um deputado, que honra, agora a gente volta e meia está conversando, mas o eleitor está conversando com o deputado. Tu via assim uma vez por ano, uma vez por semestre. Hoje, na prática, as pessoas me veem diariamente por meio das minhas redes sociais. Porque as pessoas, elas sentem que fazem parte do teu dia a dia. Podem nunca encontrar o deputado Austin, pode nunca encontrar o vereador, mas elas sentem parte, elas se sentem presentes na tua vida, porque tu está ali compartilhando tanto os momentos profissionais, quanto também, eventualmente, as coisas pessoais, o que também faz
faz o político ser mais sensível, ser mais perceptível às pessoas, né? Não é mais É que as mais pessoas- cauteloso naquilo que vai postar, né? Naquilo que vai estar colocando em rede social também, né? Mas acho que é Tem um importante pouco de também, cuidado. acho que é importante, e eu, tanto eu quanto o João, que enfim, eu sigo ele Sim. nas redes. Eu também. Nós tentamos também dar esse tom pessoal, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam que o representante público, ele também é uma pessoa. Né? Também é uma pessoa. Não é um ser mítico que toma decisões iluminadas lá na calada da noite ou no conforto do seu gabinete. São pessoas que têm uma vida, passam por dificuldades eventualmente, que estão aí, eu no meu caso estou rodando o estado, ele rodando o município e a região, e a gente tenta apresentar isso também no dia a dia. E dentro todo nesse cenário, assim, nessa questão da política, como é que tu avalia o surgimento do novo, o desempenho do novo nas últimas eleições, por exemplo? Muito se usou, a gente percebe que o partido em si, muito usou também das redes sociais, né, diante da falta de um espaço maior, né, para fazer a propaganda em si, né? Sem dúvidas. Na última eleição, nós praticamente não tínhamos tempo de TV ainda, porque não tínhamos bancada federal. E ainda assim conseguimos eleger 2 deputados estaduais. Hoje somos a 10ª maior bancada de 17 bancadas na Assembleia, com um tamanho maior que diversos partidos tradicionais, como o DEM, como o PL, enfim, que são partidos grandes nacionalmente. E em âmbito federal elegemos o deputado federal mais votado do estado, né? Isso fruto a um trabalho forte de multiplicadores, de apoiadores voluntários do estado afora, e também pelo bom uso das redes sociais. Acho que nós temos feito um bom trabalho nesse sentido, que tende a crescer, e justamente também por essa capacidade de se conectar com as pessoas comuns, e por não tomar esses atalhos da política mais tradicional, né? Nós somos hoje o único partido que não usa os recursos do fundo partidário, que, enfim, na nossa opinião, é um recurso bilionário que deveria estar indo para a saúde, para a educação, para a segurança das pessoas, e não para pagar campanhas políticas, né? A gente viu recentemente, ontem, aliás, hoje é segunda-feira, a gente viu ontem aí no Fantástico mais uma reportagem trazendo exemplos de péssimo uso de recursos do fundo partidários por parte de partido político. Esse dinheiro tinha que estar na mão da população, mas se ele vai ficar na mão do Estado, que fique para as áreas fundamentais, né? Então a gente faz essa contestação, a gente fica feliz em ver que cada vez mais partidos e mais pessoas estão aderindo também a esse posicionamento, mas tem muito que se andar. Né? E em relação às eleições municipais, qual é a expectativa? Como é que você acha que vai ser o desempenho Bom, do trabalho do partido? o partido tem adotado uma posição de crescimento muito cauteloso, de um crescimento orgânico e seguro, né? Então, por exemplo, na nossa primeira eleição, que foi em 2016, nós poderíamos ter lançado candidatos em muitas cidades. Lançamos somente em 5 capitais brasileiras, uma delas em Porto Alegre. Elegemos vereador em 4 delas, incluindo Porto Alegre. E agora, nessa eleição, nós devemos lançar candidatos em, se não me engano, cerca de 50 cidades Brasil afora. Então, muitas cidades vão ficar de fora. Aqui no Rio Grande do Sul serão somente 4. Porto Alegre, Caxias, Canoas e Santa Cruz do Sul. Teremos candidatos a prefeito em todas elas, menos Porto Alegre. Mas é parte, como eu disse, de um crescimento orgânico dentro das possibilidades do partido. Também, como o partido não usa recursos de fundo partidário, a gente só optou por estabelecer candidaturas em cidades onde o partido tinha condições de se autossustentar. Vai ser um aprendizado para nós essa eleição, obviamente, né? Esperamos eleger o máximo possível de vereadores e, quem sabe, alguns prefeitos, mas sem perder o olho, claro, da eleição de 2022, que acho que vai ser uma eleição também decisiva para o Brasil. Vai ser um momento de depuração depois dessa eleição extremamente tensa e polarizada, que foi a eleição de 2018, e esperamos ampliar nossa representação nas Assembleias Legislativas e no Congresso Federal. E, quem sabe, eleger o presidente da República também. Antes o vereador também mencionou que segue tanto o deputado, né, o Fábio Osterman, também nas redes sociais, e eu queria saber como é que um pouco é essa relação. Existe assim essa proximidade? O vereador às vezes manda aquela mensagem: ô deputado, dá uma atenção aí para o nosso município. Como é que é isso? Porque a gente percebe muito que os vereadores também buscam esse contato, né, junto com os deputados, né, diferente da sigla, né, mas buscam, né, esses recursos para ajudar no município. Como é que tem sido esse teu trabalho, né, de proximidade com os deputados? Olha, eu tento sempre manter uma relação com os parlamentares independente das suas siglas. Claro que, particularmente aqui com o Fábio, nós temos algumas relações ideológicas, anteriores, né? Além da nossa afinidade ideológica. Então a gente tem algumas... E da nossa afinidade clubística também. Clubística. Então nós temos o João muito mais assíduo no Olímpico. No Olímpico e na Arena. Antigo, né?
Na arena, né? Então, temos relações ideológicas, algumas proximidades políticas, né, embora de siglas diferentes, mas eu sempre tento manter esse contato com os deputados, porque eu acho importante. Primeiro, saberem sobre Campo Bom, saberem da importância, saberem como Campo Bom tem se destacado dentro do Estado. Eu acho que é importante a gente marcar as posições, né? E fora disso, claro, sempre que tem alguma dificuldade, algum recurso que possa eventualmente estar sobrando e o deputado vê Campo Bom, é por isso também que a gente convida, e é isso a gente faz para todos os deputados, que tenhamos, claro, algum tipo de relação, né? É importante a gente andar com quem a gente concorde, né? Embora a gente respeite todos, mas quando a gente está próximo, a gente se alinha a mais alguém, é por concordar. E com certeza, acho que não é 100% que a gente concorda, mas é muito mais do que com outras siglas. Então, eu tenho sempre mantido essa relação. O deputado Marcel, também foi o mais votado do Partido Novo, também nos visitou na Câmara. Então, a gente tem mantido essa relação em respeito também ao trabalho deles, por admirar essa convicção que tem, embora podemos divergir em alguns pontos e é natural, mas eu respeito muito essa convicção que eles têm, essa defesa que eles fazem dos seus pontos de vista. Eu acho que isso é fundamental e, claro, a gente compartilha algumas coisas. A questão do fundo eleitoral eu acho uma barbaridade, né? Eu acho assim, um grande deboche, embora muitos parlamentares do meu partido votem a favor e usem, né? Eu, naquilo que for possível dentro do município, de forma alguma quero receber qualquer recurso desse fundo, porque realmente eu acho uma imoralidade para o Brasil, um país que tem tantos desfalques em orçamento, em tantas áreas. Eu acho que ter para campanhas políticas, para estrutura partidária, como a gente viu ontem, o deputado citou no Fantástico, isso é um deboche para o cidadão. Uma reportagem antes, um sujeito cadeirante fazendo ali toda a dificuldade para poder fazer uma atividade esportiva, todas as dificuldades que se tem no Brasil, e aí um presidente partidário andando de helicóptero com uma banheira de hidromassagem dentro do seu gabinete. Isso é realmente um deboche para o cidadão. Então eu acho que são esse tipo de coisa que novas pessoas na política, as novas ideias, eu acho que isso é importante. Quando a gente consegue manter essa conexão, acho que a gente pode inclusive cativar outras pessoas, olhando para jovens como nós, a participarem, incentivarem a estar desse lado também, que é importante. Nós precisamos cada vez mais trazer pessoas que pensem dessa forma, para a gente poder, de certa maneira, afastar esses que têm esse pensamento, essas práticas antigas. E, vereador, qual é o desafio agora? Estamos no ano eleitoral. Aumenta a responsabilidade de estar à frente da presidência? Eu acho que sim. Eu acho que ser presidente de um poder legislativo é responsabilidade independente do ano. Acho que dentro de um ano eleitoral ela aumenta, de certa forma, porque os olhares são mais criteriosos, né? As análises, tanto internas quanto externas, têm algumas peculiaridades. Mas nós temos aí tranquilidade, a gente vem fazendo tudo dentro da tranquilidade, da transparência, da legalidade. Então não temos nenhum tipo de problema. E também temos bastante vontade de trabalhar. Então o dia tem 24 horas, dentro dessas 24 horas a gente com certeza... Tem que fazer render, né? A gente faz render e trabalhar é uma coisa que a gente gosta, ainda mais nessa posição. Então nós vamos com certeza conseguir conciliar eventualmente uma candidatura, ainda com a presidência, ainda com as atividades parlamentares, ainda com as atividades profissionais que temos, porque isso aí está dentro do DNA, é realmente botar em prática aquilo que a gente acredita. E o programa Repercutindo fica por aqui. Agradecemos a participação do deputado estadual Fábio Osterman e também do presidente da Câmara de Vereadores de Campo Bom, o vereador João Paulo.